Hello everyone, Teacher Marcelo here. Sala dedicada a você aluno do 8º ano do Colégio São João Batista. You're welcome. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. And, well, it's been 2 weeks since we last had classes at school. Já faz 2 semanas que a gente teve aula na escola e nessa aula que foi híbrida, né, alguns alunos estavam presentes, outros estavam de forma remota, estavam assistindo de casa. Nós começamos a fazer a revisão da página 16 do Student's Book. Então eu vou pedir que vocês, por favor, abram os livros de vocês, o Student's Book, que é aquele livro colorido, né? On page 16. So open up your books to page 16 and there we go. Então vamos lá. We have already done exercises numbers 1 and 2. So we're gonna pick up from where we left off. A gente já tinha feito o 1 e o 2 e a gente vai dar continuidade a partir do exercício 3, Language Focus. Okay? Off we go. Number 3, complete the sentences with used to and the verbs. Então a gente tem aqui que usar o used to e os verbos que aparecem aí entre parênteses, né? So, first one, the girl is talking to her mom and she asks, was life different in the 60s? E ela quer perguntar para a mãe que música as pessoas costumavam ouvir. Afinal de contas, used to é para isso, né? Então, what music? Vamos lembrar que used to é passado, então você vai usar o did. Né? What music did people use to listen to? Já tenho to aqui, né? Então, what music did people use to listen to? Lembrando que quando você faz uma pergunta com did, o verbo volta para a sua forma normal. Então, em todas as perguntas com used to, você vai usar o verbo na forma normal dele, né? Sem o de. Ok? E ela faz uma segunda pergunta, né? What clothes? Na verdade, uma terceira, né? What clothes did you use to wear? Então, a mesma estrutura, né? Did you use to wear? Que roupas você costumava usar, ou vocês, né? Did you use to wear? Number 2. E aí a mãe começa a explicar. Well, life was very different. A gente precisa usar uma negativa. We didn't use to listen to music online because there weren't any computers. A gente não costumava ouvir, a gente não ouvia. Didn't use to listen. Música online. Lembrando também que na negativa, quando você usa o didn't, o verbo fica na sua forma normal, né? Sem o de, no caso do verbo regular. Ou seja, o did apareceu como verbo auxiliar, o verbo principal volta para a sua forma normal, ok? E ela continua. Aqui é afirmativa, we used to have, e agora sim, né, no número 4, é que a gente vai usar o ed, porque é afirmativa. We used to have vinyl records instead. Quer dizer, em vez de ouvir músicas de computador, nós costumávamos ter discos de vinil, vinyl records. Sobre os hábitos sobre a moda feminina
de roupas, né? Então, girls used to wear miniskirts. Girls used to wear. De novo, a afirmativa é de. As meninas usavam ou costumavam usar mini saias. And we, negativo agora para finalizar, didn't use to play video games. We didn't use to play. Nós não costumávamos jogar videogames, ok? Muito bem, muito bem. Let's move on. So now we're moving to number 4. Bom, número 4. Write sentences using the past continuous. Agora a gente está mudando para o past continuous. Bom, para quem, de repente, por isso é uma revisão, né? A gente às vezes esquece dessas coisas. O que seria o past continuous, né? Quando você usa essa forma, ou essa forma do verbo to be, was or were, mais um verbo principal. E aí, né? Um verbo principal com o ing, certo? So, for example, here I have to ask a question. Eu tenho what Tim do at 4 o'clock. Então, você já sabe que o do vai ficar com ing, doing, né? E, agora, as it's a question, como é uma pergunta, you need to reverse the verb and the subject. Inverter, né? Ele vai para frente. Então, eu sei que é doing. Como eu tenho Tim, eu sei que eu vou ter que usar was, porque Tim é singular. Então, what was, coloquei was antes de Tim. What was Tim doing at 4 o'clock? O que o Tim estava fazendo às 4 horas? So, what was Tim, doing at 4 o'clock? Right? Então, número 1. Aí, ó. What was Tim doing at 4 o'clock? Number 2. Bom, é uma afirmativa. Então, watch vai ficar no ing, watching. E porque eu tenho he, eu vou usar was. So, he was watching a film on TV. He was watching a film on TV, right? Então, número 2, he was watching a film on TV. Number 3. Bom, eu sei que o wear vai ficar com ing, wearing, e agora eu tenho que colocar was ou were com a negativa, né? Como é we, vamos usar were, muito bem. We weren't wearing. Nós não estávamos usando. Opa, sorry, I made a mistake here. Okay, let's continue. We, number 3, right? We weren't wearing coats. Nós não estávamos usando capas, né? Ou casacos. We weren't wearing coats. Then we have number 4. It's a question. Eu sei que talk vai levar o ing, talking. E como eu tenho you, eu vou ter que usar o were. E como é uma pergunta, as it's a question, I'll have to reverse. Were you talking to Tom on Skype? Então, vou começar minha pergunta com were. Were you talking to Tom on Skype? Number 5, sleep. Bom, é uma afirmativa. Eu sei que sleep vai levar o ing. E por causa do I, eu vou usar was. I was sleeping. Eu estava dormindo. I was sleeping when you called. Eu estava dormindo quando você ligou. And number 6, it's negative. I know I have to use listening. Então, eu vou aplicar o ing no verbo ouvir, né? Listening to music. E, como eu tenho they, vai ser they were not ou they weren't. Se você contrair, they weren't listening to music. Okay, let's move on. All right, so now we go to number 5. Complete the sentences. Use the past simple or past continuous form
of the verbs in brackets. Bom, aqui nós temos 2 espaços, então, para cada frase, né? Então, quer dizer, não, nem sempre, né? A gente tem algumas frases, na verdade tem 2 frases com um espaço só, que é a 3 e a 4, todas as outras têm 2. Então, a ideia aqui é a seguinte, provavelmente, onde a gente tem 2 espaços, a gente vai, num deles, aplicar o simple past e no outro aplicar o past continuous, né? Então, eu vou precisar prestar atenção nisso. E quando eu tiver um espaço só, aí eu vou ter que pegar também as dicas da própria frase, né, que vão me dizer, essas dicas vão me dizer o que eu vou usar. Bom, lembrando que a diferença entre o simple past e o past continuous, os dois são tempos do passado. Basicamente, a diferença é que quando você usa o past continuous, você está falando de uma ação mais longa, uma ação que estava em progresso, que estava acontecendo, quando outra aconteceu, certo? E quando, sendo normalmente quando, que é o when, né, antecede a ação curta. O que eu estou querendo dizer com isso? Bom, se você aplica o past continuous na ação que está em progresso, a ação longa, alguma coisa estava acontecendo, e aplica o simple past na ação curta, quando alguma coisa interrompeu ou aconteceu, então, normalmente, depois de quando, você vai ter o simple past. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho 2 ações: assistir às notícias, né, o noticiário, e chegar. Claro que chegar é rápido e assistir um noticiário é mais longo. Então, Tom, bom, se assistir o noticiário é mais longo, eu vou aplicar o past continuous aqui. Tom was watching the news. Então, percebam que essa ação estava em progresso, o Tom estava assistindo as notícias, né, o noticiário, quando eu cheguei, when I arrived, entendeu? Então, normalmente, depois do when, eu uso o simple past, porque nesses casos, o simple past vai marcar a ação curta. Next one, Jane, eu vou dizer que a Jane não estava usando, né? É uma ação mais longa. Jane wasn't wearing her new coat when I met her. De novo, depois de when, simple past. Jane não estava usando seu novo casaco quando eu a encontrei. O ato de encontrar é mais curto, né? Number 3, I to school because I was ill. Bom, aqui como eu não tenho 2 ações, eu simplesmente vou dizer que eu não fui, né? I didn't go to school because I was ill. Normalmente, quando você usa o past continuous, né? O was, were, com o verbo no ing, você tem 2 ações no passado, e aí você quer mostrar que uma interrompeu a outra. Não é o caso do número 3, que só tem uma ação, né? Number 4, the sports program last night. Eu só quero saber se você assistiu, né? Então é a mesma coisa, não estou fazendo comparação. Did you see? Né? Lembrando que quando você usa o did, o verbo não muda, não se altera. Did you see the sports program last night? No passado, né? Number 5, my phone when I home on the bus yesterday. Pois nem sempre a dica do when, de usar o simple past depois, de usar o simple past depois de when, nem sempre isso vai dar certo. Vai dar certo na maioria das vezes, mas a gente tem exceção. Então, por exemplo, você tem que pensar, qual é a ação mais longa, né? Qual é a ação mais longa? Perder o telefone, perder o telefone celular, ou
Viajar, claro que é viajar. Então, lembra, na ação curta, a gente aplica o simple past. I lost my phone when I was traveling home on the bus yesterday. And number 6, I some new boots when we. Então, qual é a ação mais longa? É comprar ou fazer as compras, né? Fazer as compras é você ir de loja em loja comprando várias coisas. Então, comprar é mais rápido. Você está falando de comprar uma coisa só. Então, I bought some new boots when we were shopping in Oxford Street. Okay? All right, let me erase. Deixa eu apagar aqui essa anotação que eu tinha feito. And let's go on. Vamos continuar, né? Number 6. Complete the dialogue with the words in the box. Então, trabalhar aí vocabulário, né? So, it's a conversation between Amy and Lisa. These trousers are cool. Or so cool. É muito comum usar o so na afirmativa, né? Principalmente quando você está elogiando alguma coisa ou fazendo uma crítica. Lembra que trousers é pants, calças, no inglês britânico. Os americanos falam pants, os britânicos falam trousers, né? So these trousers are so cool. They're not my style. I don't like baggy trousers. Como ela não gosta, então elas não são meu estilo, né? Why don't you try them on? Por que você não experimenta? You look really good in green. Você fica muito bem de verde. Okay, what do you think? Maybe you're right. They're a bit baggy. Elas são um pouquinho, né, grandes, né? Baggy, no sentido de serem largas, né? Não é larga de tamanho, assim. Tipo, pode ser o seu tamanho, mas é o modelo da calça. Try these. They aren't so baggy. These feel good. Yeah, they really suit you. Então, vocabulário aí para quando você está experimentando roupa em inglês, né? Importante esse vocabulário. Vocês viajando para outros países, é bem possível que vocês comprem, né? Roupas. Okay, so we have our listening activity now. Listen to Lily talking to her granddad. Então, a Lily conversando aí com o vovô dela, né? Choose the correct words. Okay, off we go. Unit 1. Review. Exercise 7. Is it true that you didn't have mobile phones when you were a teenager, Grandad? Yes. There were only landlines in the 70s, and there were no computers until the late 80s. I had my first one in the early 90s, but I didn't have the internet until 1998. So, what did you use to communicate? Well, I used to phone my friends, and we used to write letters instead of emails. What did you used to do in your free time? Well, we had TV, of course, and at weekends I used to get together with my friends. We all had motorbikes, and we used to spend hours cleaning them. Did you listen to music? Yes, we spent many evenings listening to music. And we had vinyl records back then. We also loved dancing, and we went to discos. That's how I met your grandma. You met Grandma at a disco? Yes, I remember it clearly. She was wearing a long red dress, not trousers like the other girls. Your gran was into fashion. Did you dance with her? Not that evening. But I phoned her a few days later and invited her to the cinema, and she said yes. And you've been together since then? That's right. That's a lovely story. Yeah, that's a lovely story. So,
Lily's talking to her granddad about the past, and she's asking him a lot of questions, and he's, answering the questions, of course, using used to, because he's talking about a time and things that don't happen anymore, right? Se você teve dificuldade de entender esse listening de primeira, é só você voltar ao vídeo e ouvir mais uma vez, antes de ver as respostas, ok? So, number 1, Lily's granddad was a teenager in the 70s, na década de 70. Então, vamos lembrar que quando você quer dizer década, quando a gente quer dizer década, é só pegar o número que representa aquela década e colocar no plural. Nos anos 70, in the 70s. Number 2, he had his first computer in the early 90s. Então, na frente da década, quando você quer falar no início daquela década, você coloca a palavra early, né? Então, no início da década de 90. No início dos anos 90. In the early 90s. Number 3, Granddad and his friends used to clean their motorbikes in their free time. Number 4, he used to listen to music on vinyl records. There were no CDs when he was young. Number 5, he met Lily's grandma at a disco. Discos were really in fashion at that time. And Lily's grandma was wearing a dress when he first saw her. É isso, gente. Então, a gente vai ficando por aqui. Mas antes de partir, eu gostaria de lembrar que no nosso próximo vídeo haverá aí a correção da Starter Unit e da Unit 1 do livro Workbook, ok? Então, assistam, façam a correção e, mais importante, né? Para você fazer a correção, você precisa ter feito essas atividades. Eu já venho pedindo essas atividades há algum tempo, né? Então, certifiquem-se de que as atividades os exercícios estejam feitos, né? Para depois você assistir o próximo vídeo e fazer a correção, ok? So, bye-bye. See you on Friday. Take care.